Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o professor Gabriel Marques e na aula do Educage de hoje a gente vai abordar o assunto de ângulos. Tudo tranquilo? Como vocês já sabem, primeiro de tudo a gente vai para onde? Para a nossa sessão do Relembrando, beleza? Então vamos lá. Pessoal, na sessão do Relembrando, eu dividi novamente ela em 3 tópicos que a gente vai abordar o iniciozinho do conteúdo de ângulos, tudo bem? O conteúdo de ângulos, ele começa falando o que é um ângulo, definindo que um ângulo é justamente a região formada entre duas semirretas, certo? E logo quando ele explica o que é um ângulo, ele vai e particiona, ele fala, ó, eu vou ter esse tipo de ângulo, esse tipo de ângulo e esse tipo de ângulo. E começa a falar um monte de coisa sobre isso, e a matemática tem muito esse costume de classificar algumas coisas. E como eu vou apresentar aqui para vocês hoje, a gente vai classificar alguns tipos de ângulos e dar uma explicaçãozinha de como a gente consegue achar propriedades relacionadas a eles. Tudo bem? Então, a primeira propriedade que eu queria falar de um ângulo é a respeito do complemento de um ângulo. O que é um complemento de alguma coisa que eu vou te dar? Então, por exemplo, a gente já sabe que essas duas semirretas aqui vão estar formando o quê? Um ângulo, certo? O ângulo é definido como a região entre duas semirretas. Então, toda essa região aqui, ó, ela é o ângulo das duas semirretas. A gente já sabe que essa cara aqui é a cara de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí, vamos supor que eu denoto para você que o ângulo X, que ele está dentro dessa região, é o ângulo formado entre essa reta azul e essa reta vermelha daqui. Então, eu defini para você, ó, esse aqui é o ângulo X, a região entre as duas semirretas, a azul, vertical, e a vermelha que está aqui na diagonal. Falei para você que esse é o ângulo X. Eu posso falar também, como informação, o que seria o complemento de X? Muita gente não tem ideia do que é essa classificação na matemática, o complemento de um ângulo. Então, o complemento de um ângulo nada mais é do que o quanto que eu tenho que somar nele para chegar em 90 graus. Então, eu não falei que essas duas semirretas aqui azuis estão formando um ângulo de 90? Beleza. E eu falei que o ângulo X é só um pedacinho aqui, ó. Quando eu falo o complemento de X, é o ângulo necessário que eu tenho que somar com X para chegar em 90 graus. Poxa, se o 90 graus é tudo isso, o X é só isso aqui, então o que eu tenho que somar para chegar em 90 é justamente o Y. Tudo bem? Então eu sei que X mais Y é 90. Se eu passar essa equação para cá, eu percebo que X mais Y é igual a 90. Se eu quero achar o Y em função do X, eu jogo o X para o outro lado e encontro que Y é igual a 90 menos X. Então sempre que eu falar, qual é o complemento de um ângulo de 10 graus, 20 graus, 30 graus, o que você vai pensar? É sempre eu tenho que fazer 90 menos o dado que você me deu. 90 menos o ângulo que você me deu. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, vamos supor que eu falo assim, eu quero saber o complemento de 30 graus. Então, eu vou colocar o valor de 30 graus aqui. Tudo bem? E aí, você vai ter que encontrar o complemento dele para mim. Então, é como se você imaginasse, esse ângulo aqui é o 30. O quanto que falta para chegar em 90? Você vai pensar, eu tenho 30, para chegar em 90 falta quanto? 60. É justamente esse o sentido do complemento de um ângulo. Ou você pode colocar na nossa formulinha, que o complemento de x é sempre 90 menos x. O complemento é o y que eu estou falando para vocês. Então, se a gente quiser encontrar, eu vou lá e coloco o complemento, vai ser 90 menos quem? O x que foi dado. Complemento de algum ângulo. E esse ângulo, no caso, é o 30. Se você fizer a continha, você encontra que o complemento de 30 graus é 60 graus. Tudo bem? Então, isso que a gente tem que ter em mente. O complemento de um ângulo é sempre 90 menos ele. Tudo bem? Essa aqui é a ilustração que representa na geometria mesmo o que é o complemento. Só que não existe só esse conceito de complemento de um ângulo. Em várias áreas da matemática, às vezes é necessário a gente achar outras relações com outros ângulos. E eu apresentei 3 delas para vocês. O complemento é sempre o tanto que falta para chegar em 90. Mas existe o suplemento. E o suplemento é uma relação que vai dar a medida de quanto falta para chegar em 180. 180, a gente sabe que é o ângulo entre duas semirretas rasas, um ângulo raso formando 180 graus. Então, por exemplo, eu sei que se eu pegar um ponto daqui dessa pontinha até o outro ponto da reta, eu sei que ele forma 180 graus. Tudo bem? Eu sei que x mais y forma 180. Mas vamos supor que eu dou só um ângulo para você e peço o suplemento dele. Vamos supor que eu falo, eu te dou o ângulo x. Qual é o suplemento de x? Então, o sentido de suplemento é achar o quanto falta para chegar em 180. Ou seja, eu te dei x. Quanto falta para chegar em 180? O y.
justamente o que está completando a meia volta aqui. Então, eu sei que x mais y dá sempre 180. Se eu quiser isolar o y, eu coloco o x para o outro lado. Então, x mais y é 180, y é 180 menos x. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para você. Calcule o suplemento de 30 graus. Como é que você ia calcular agora? Ia colocar o 30 graus aqui. Ia ficar 180 menos 30, 150. E faz sentido. O que é o sentido do suplemento? O quanto falta para chegar em 180. Se eu te dou 30 graus, quanto falta para chegar em 180? 150. Esse é o sentido. Então, para o complemento é a soma para dar 90, para o suplemento é a soma para dar 180 e o replemento é a soma para dar 360. É análogo ao raciocínio. Então, ó, eu te dou um ângulo x e eu te pergunto quanto falta para dar uma volta completa, que a gente já sabe que é 360 graus, uma volta completa. Te dou o x, te dou o y, então eu sei que x mais y é 360. X mais y é 360, eu isolo o x, isolo o y, aliás, passo o x para o outro lado, fica y igual a 360 menos x. Um exemplo de novo, se eu pergunto para você qual é o replemento de 30 graus, você já sabe que tem que ser o quê? O quanto falta para o 30 graus para chegar em 360. E 30 graus para chegar em 360, faltam 330. Se você quiser colocar na formulinha, coloca, ó, o replemento de x é 360 menos x. O replemento de 30, 360 menos 30. 330. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido aqui o Relembrando. E agora a gente vai partir para a questão, tudo bem? Então, galera, vamos lá para a questão de hoje do Educage. Primeiro eu vou ler aqui com vocês, depois a gente vai tentar entender melhor como que a gente vai abordar. Então, a questão é o seguinte, ela pergunta para a gente, qual o ângulo cujo suplemento excede em 30 graus o quádruplo do seu complemento? Então, muita frase, muita informação, você já pode ter lido, pode não ter entendido nada. Eu também, a primeira vez que eu vi esse problema, não entendi nada quando li, porque tem muita informação. Tem um ângulo, um suplemento que excede em 30, o quádruplo de outra coisa. Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? Organizar as nossas informações. Eu gosto de sempre sublinhar os dados que ele deu para a gente. Então, ó, ele pergunta, qual o ângulo? Então, no final das contas, o que a gente tem que mostrar para ele como resposta? Um ângulo, um valor que vai estar em graus, muito provavelmente porque ele deu essa unidade já em graus. Então, a gente está buscando um ângulo. Que ângulo é esse? Algum ângulo que está relacionado com todas essas outras informações. Que outras informações que ele deu? Ele falou de um ângulo e aí ele falou alguma coisa sobre um suplemento desse ângulo, certo? Ele falou alguma coisa que esse suplemento excede em 30 graus. E ele falou que esse suplemento excede em 30 graus o quádruplo de um complemento. Então, tem muita informação aqui que a gente tem que destrinchar para tentar entender melhor esse problema, tudo bem? Como que eu gosto de fazer? Colocar as informações separadas para depois a gente trabalhar com elas. Então, primeiro de tudo, eu sei qual é o ângulo que o problema está me pedindo? Não, justamente é isso que ele está perguntando para a gente. Então, eu vou dar uma incógnita para ele. Vou chamar ele de x, como a gente sempre está acostumado a chamar as nossas incógnitas. Então, eu vou chamar o ângulo, que eu não sei qual é, de x. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo. Já dei nome aos bois, já começo a conseguir trabalhar, já sei que o que eu estou procurando, na realidade, é o valor numérico de x. Beleza. Feito isso, ele falou, ó, qual o ângulo cujo suplemento? Então, cujo suplemento, o cujo é uma partícula do português que faz referência a possuir. Então, ó, qual é o ângulo cujo suplemento? Então, o suplemento que o x possui. O que significa isso? Vamos escrever aqui. A gente já viu no nosso Relembrando que o quê? O suplemento de x vale quanto, pessoal? 180 menos x. Isso a gente já viu. É quanto falta para completar 180. Ele falou, excede em 30 graus, vamos deixar isso para depois, o quádruplo do seu complemento. E complemento é outra informação que a gente já viu no nosso Relembrando também. Vamos colocar aqui essa informação. O complemento de quem? Do x, que é o valor que a gente está buscando. Complemento de x vale quanto? A gente viu que vale 90 menos x. Beleza. Colocamos as informações relevantes no nosso quadro e agora a gente já começa a conseguir entender melhor o que o problema está pedindo. Vamos reler o problema. Qual o ângulo cujo suplemento
excede em 30 graus o quádruplo do seu complemento. Agora a gente tem que tentar montar o que o português está falando, só que na linguagem matemática. Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar, ó. Qual o ângulo cujo suplemento excede em 30 graus o quádruplo do seu complemento? Então ele está falando alguma coisa que excede em 30 graus outra coisa. Vamos tornar isso um pouco mais prático. O que significa alguma coisa exceder em 30 graus outra? Vamos fazer um exemplo aqui no cantinho do quadro, ó. Eu vou explicar para você. Você concorda comigo que os 60 graus excede em 30 graus o próprio 30 graus? Ou melhor, para não ficar tão confuso com 30 graus, os 70 graus excede em 30 graus o 40 graus. Vou colocar aqui para vocês, ó. 70 graus é igual a 40 graus mais 30 graus. Vocês concordam comigo? Acho que sim, isso aqui é tranquilo, ó. 40 mais 30 dá 70. Como que eu leio essa informação do jeito que ela está expressa aqui no meu problema? É um raciocínio similar, né? Ó, os 70 graus, aliás, os 70 graus excede em 30 o 40 graus. Vocês concordam comigo? Ó, 40 mais 30 dá 70 graus. É isso que o problema está falando. Então, a primeira informação excede em 30 graus a segunda informação. É isso que a gente vai ter que montar. Então, o problema está falando. Primeira informação excede em 30 graus a segunda informação. Então, é a segunda informação mais 30 graus. Tudo bem, gente? Vamos reler, então. Qual o ângulo cujo suplemento, que é a nossa primeira informação, suplemento, que é a primeira informação, excede em 30 graus o quádruplo do seu complemento, que é a segunda informação. Tudo bem? Ó, os 70 graus excede em 30 graus o 40 graus. Esse é raciocínio análogo. Só que agora a gente tem que identificar quem é a primeira informação e quem é a segunda informação. Vamos montar isso aqui, ó. Qual o ângulo cujo suplemento excede em 30 graus? Então, o suplemento é a nossa primeira informação. É isso que eu vou ter que colocar aqui. E quem é o suplemento? A gente já viu que é o valor de 180 menos x. Então, suplemento do ângulo x excede em 30 graus o quádruplo do seu complemento. E o quádruplo do seu complemento é a segunda informação. Como é que eu escrevo o quádruplo de alguma coisa? 4 vezes essa coisa. Então, o suplemento excede em 30 graus o quádruplo, ou seja, 4 vezes o seu complemento. Que é quem? 90 menos x, é o que a gente já viu. E eu completo aqui com a informação de que excede em 30 graus. Tudo bem, gente? Então, o suplemento de um ângulo excede em 30 graus o quádruplo do seu complemento. Viu como ficou mais fácil agora de entender? Toda essa linguagem no português aqui, muito confuso, com muita informação, na linguagem matemática, nada mais é do que isso aqui que a gente escreveu. E o que a gente quer encontrar? O valor do ângulo, que é o valor de x. Então, o que a gente tem que fazer? Resolver essa equaçãozinha em x. Tudo bem? Como é que a gente vai resolver? 180 menos x, eu vou só repetir, e agora eu vou tentar melhorar a escrita do segundo membro da equação. Vou fazer a distributiva, concordam? 4 vezes 90 e depois 4 vezes menos x. 4 vezes 90 vai resultar em 360. 360 menos 4x. Finalizamos então essa operação, mais quem? O 30. Não se esqueça do 30. Melhorando então, eu vou passar tudo que é x para o lado esquerdo da equação e tudo que é número para o lado direito. Então vai ficar menos 4x passa para cá positivo, fica 4x menos x igual a quem? Repito 360, repito 30 e agora o 180 passa negativo. Então menos 180. E agora é só a gente resolver essa equaçãozinha. 4x menos x vai resultar em 3x. 360 menos 180 dá 180. Mais 30, 210. 210 foi o que sobrou do lado direito. O que eu tenho que fazer agora? Dividir, passar a dividir no 3, né? Então, o x vai ser quem? 210 dividido por 3. E agora a gente obtém o valor de x. 210 dividido por 3 é o valor de 70. E não vamos esquecer de colocar a unidade, porque a gente está buscando um ângulo. E se isso aqui foi dado em graus, a unidade final também tem que ser em graus. Então, a resposta final do exercício é
70 graus. Então, o que é o valor de x é o valor do ângulo que a gente estava buscando. Tudo bem, gente? Então, relembrando, qual o ângulo cujo suplemento excede em 30 graus o quádruplo do seu complemento? Ah, esse ângulo aqui é justamente o valor de x que a gente obteve, 70 graus. Você pode pegar esses 70 graus e colocar aqui, ó, e ver que vai dar certo. Fazer a prova real da resposta que a gente achou. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esse conteúdo realmente é muito importante no início do conhecimento sobre ângulos, é muito recorrente em várias questões, então é muito importante, pessoal, que vocês tenham em mente essas 3 formulinhas sobre complemento de um ângulo, suplemento de um ângulo e replemento de um ângulo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula do EduCage.